No episódio anterior, o Kim ganhou seu hack de gigantificação, encontrou o primeiro puro sangue da torre. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Depois de ganhar seu hack, o Prota acorda com raiva, porque só conseguiu dormir 12 horas. Ele precisava se apressar, tem que bater o recorde do último tutorial, que era uma semana, feito pelo grande lutador mágico que liderou a facção de Asgard, Odin. Começa a abrir e olhar o rank, dizendo que não vai perder para ele. Hagan tá em primeiro lugar com seus 1000 pontos. Prota pensativo, fala que já esperava ele estar em primeiro lugar. Fala que o terceiro e o quinto lugar são os irmãos Rank D, de um mundo onde magia e esgrima são altamente desenvolvidos. O segundo lugar, o Yoshi, fica se perguntando quem é esse, nunca viu. O quarto lugar, Sung, acha que ele veio do mesmo lugar que ele, mas nunca ouviu falar dessa pessoa também. Fala que ele talvez não conheça esses nomes porque eles tenham morrido antes de entrar na torre. Mas não importa o que ele fique pensando, perdeu tempo demais, vai checar seus status e continuar em frente. Diz que sua força aumentou muito por causa da gigantificação. Precisa tomar cuidado para manter seus atributos equilibrados. O fogo colossal, como o nome diz, é uma habilidade de fogo. Fala que precisa conseguir uma habilidade de ataque em área. Ativa seus olhos de cinza. Consegue ver um acampamento de orcs perto. Vai fazer uma visitinha. Os orcs já ficam felizes, falando: olha, comida, comida. Prota fala que essa tribo vai ser uma boa para testar o seu fogo colossal. Começa a usar seu fogo em área. Os orcs ficam pegando fogo e ficam se perguntando se foram para o Nordeste. Prota já pega sua espada bem afiada e, como um bom ser humano, começa a apagar o fogo de todos os orcs. Pensativo, fala que só tem 6 dias restantes. Vai terminar o tutorial mais rápido que o Odin. Prota rapidinho fica em segundo lugar. Hagan já fica pensativo, falando que não sabia o nome dele, mas tem certeza que deve ser aquele cara. Começa a rir, falando que achou que ele era apenas um cara rápido. Uma pessoa já aparece perguntando o que ele achou tão divertido. Hagan disse que tem um cara que ele quer recrutar, custe o que custar. Esse aqui é o Sung, um participante da linha da Terra. O talento com mana dele é incrível. Sung fala que ele parece ter vindo do mesmo lugar que ele, mas se ele continuar nessa velocidade, ele vai acabar tomando o primeiro lugar. Hagan fala que foi por isso mesmo que juntou todas essas pessoas. Conseguiu montar um bom time, mas ainda tem uma vaga. Começa a se preparar, dizendo que agora a caçada irá começar. Paladin te fala que achou o local. Hagan diz que ela fez um bom trabalho. Pede para o pessoal se afastar um pouco, para não serem pegos pela onda de choque. Dá um soco no chão, destruindo tudo. Sung pergunta se esse era o local que ele estava procurando durante um dia inteiro. Hagan fala que se eles não tivessem a Paladinte do lado deles, teria demorado mais ainda. Paladinte, usando sua bolinha mágica, fala que vai dar uma patrulhada na área antes deles entrarem na caverna. Vê o Hagan nervoso e pergunta o que aconteceu. Hagan, irritado, fala que uma mensagem sobre descoberta de masmorra deveria ter aparecido, mas por que não aconteceu nada? Fica se perguntando se alguém já achou esse lugar. Sung manda o Hagan dar uma olhadinha nos ranks. Prota, com apenas um dia, pegou o primeiro lugar. Uns monstros tomando um choque do trovão. Elador fala que o Hagan parece estar bem irritado, ou talvez isso seja só rivalidade. Yoshi já aparece falando que se continuar assim não vão conseguir caçar direito, já que ele fica caçando todos os monstros sozinhos. Hagan já aparece falando que chegaram em uma bifurcação. Pra quem não sabe, é o aumentativo de bife. Divide todos em 2 times. Yoshi já puxa sua espada, falando que depois eles se encontram. Sung já usando sua magia de explosão. Yoshi correndo pelas paredes literalmente. Sai passando a faca nas minhocas. Sung, pensativo, fala que só consegue usar a explosão de mana umas 2 vezes ainda, mas na frente de todos uma porta enorme. Se é o salão do chefe, Sung diz que é um local que aparece muito em jogos no seu mundo. Normalmente tem um chefe atrás dessa porta. Yoshi manda todos não baixarem a guarda só porque mataram as minhocas. É nessas horas que você morre quando perde o foco. Sung vai olhar o rank com um sorriso na cara. Acaba ficando desesperado. Yoshi vai perguntar como está o rank, mas o local todo começa a tremer. Todos ficam se perguntando que barulho foi esse e está vindo de trás da porta. Sung, pensativo, fala que esse tremor junto com a posição dos ranks, essas coisas devem ter alguma relação. Assim que vão entrando, uma mensagem aparece dizendo que eles entraram na sala do chefão, mas outra mensagem aparece logo em seguida dizendo que o chefão foi morto. Sung fica nervoso, falando que é ele. Prota no meio da fumaça, pisando em cima do chefão. Fica só de boa lembrando o que aconteceu. Primeiro ele cortou umas centopeias,
Depois cortou mais umas centopeias, subiu alguns níveis de força e agilidade, ficou pensativo, falou que precisava testar todas as habilidades que ganhou até agora. Depois de matar o chefe, aumentou apenas 1% da taxa de conclusão da estrela matadora. Descobriu sua resposta. Para fazê-la subir de nível, precisa matar monstros de nível de um chefe ou mais alto. Precisa aumentar essa taxa de conclusão ainda mais. Voltando para o futuro, fala que todos chegaram muito atrasado. O chefe acabou de morrer. Paladin fala que isso é anormal. Um figurante ali do lado nervoso, dizendo que não acredita que ele matou esse monstro sozinho. Sung se mordendo de nervoso. Fala que até mesmo o capitão, que ele reconheceram como a pessoa mais forte do tutorial, não sabe se ele conseguiria fazer isso. Fica se perguntando como aquelas marcas podem ser de uma pessoa que veio do mesmo mundo que ele e passaram pelo mesmo tutorial. Dizendo que o Kin é uma besta enjaulada. Agora sabe por que o seu capitão quer ele. Pergunta se o Kin está aqui com algum companheiro. Prota fala como eles podem ver, ele está aqui sozinho. Sung fica pensativo. Fala que precisam dele no time. Ele é alguém que pode ser perigoso se não ficar no time deles. Pergunta se o Kin gostaria de entrar no time deles. Prota pensativo, fala que ele está falando coreano, então deve ser o Sung. Olhando todos ao redor, fala que todos devem ser do time do Hagan. Devem ter se dividido para caçar, por isso estão em pouco número. Olhando Yoshi, diz que não conhece ela. Vendo como ela conseguiu chegar aqui, deve ser muito forte. Dizendo que aquele cara escolheu uns bons companheiros, vai ser um time com um futuro brilhante. Mas fala que recusa essa proposta. Sung fala que sabia disso. Yoshi pergunta se ele vai mesmo enfrentar o chefe do tutorial sozinho. Eles receberam um mês para esse tutorial. Significa que foi feito para várias pessoas pudessem combinar suas forças para derrotá-lo. Dizendo que o foco do tutorial final são times. É uma questão de quanto se pode evoluir no tempo limite e quantos companheiros você pode reunir e o quão bem trabalha com eles. Prota fica pensativo, pergunta o que eles querem dizer com isso. Paladin te fala que já entrou em contato com o capitão, ele disse que já está chegando. Sung diz que isso vai virar uma bagunça. No meio de todos vem correndo o Hagan, vai se aproximando do Kin falando que finalmente achou. O Prota, como uma boa pessoa, pega ele pela cabeça e enfia ele no chão para ele descansar um pouquinho. Sung fica cagado de medo. Yoshi fica surpreso com os olhos bem abertos. Esses dois figurantes aqui são irrelevantes, liga pra eles não. Prota pergunta se eles querem sobreviver ou virar uns ranks. Yoshi fica se perguntando como alguém que não é puro sangue sabe sobre a existência dos ranks. Um ser que completou todos os testes da torre e concluiu todos os andares. Um ser que esbanja poder e vida eterna. Prota fala que não tem interesse nessa merda de rank. Pensativo fala que vai virar um rank, mas isso só é parte do seu processo. Yoshi fica irritado pensando em como ele pode falar que não liga para essa merda, sendo que o rei que lidera o seu povo é um rank respeitado. Pergunta o que o Kin tem de diferente. Se ele não for virar um rank, ele vai virar o quê? Pergunta se ele está dizendo que vai virar um alto rank. Prota fala que vai ficar acima disso. Seu destino final não é o topo da torre. Fala que vai quebrar o teto dela. Todos ficam nervosos ouvindo essas palavras. Depois de descansar um pouco, o Hagan se levanta perguntando o que o Kin pensa que está fazendo. Prota fala que ele veio para cima tão rápido que pensou que fosse um ataque. Hagan fala que só queria se aproximar. Prota diz que alguém forte assim vindo na sua direção. É claro que ele ficaria com medo. Hagan diz que sabe sobre o teto da torre e é interessante. Seu pai lhe disse que tem um poder ainda maior fora dessa torre. Fala que o Kin pode não saber, mas o pai dele é uma pessoa poderosa e importante. Prota pensativo fala quem seria o burro que não conhece o rei do Olimpo. Hagan diz que ouviu dizer que o Kin recusou o pedido dele mais uma vez. Deve estar pensando que eles são uma sardinha, mas ele é a pessoa que vai se tornar o próximo rei do Olimpo. Todos ficam surpresos com essas palavras. Prota fica rindo, dizendo que para um descendente direto falar isso, ele pelo menos precisa ter coragem. Hagan chama ele para fazer uma aposta, para ver quem vai conseguir matar o chefe primeiro e reunir mais pontos. O Kin está livre para montar o time, não se importa com quantas pessoas ele tenha, o time dele não vai passar de 9. Prota pensativo, fala que isso é uma grande proposta, já que ele pode fazer um grande time com centenas de pessoas, mas eles ainda vão continuar com 9. Hagan fala que se o time do Kin perder, ele vai entrar no seu time, mas se o Kin vencer, vai segui-lo como se ele fosse um irmão mais velho. Prota fala que não precisa de um irmãozinho como ele. Pensativo, fala que o futuro precisa mudar. Hagan pode ser uma boa carta na manga contra aquele evento. Fala que se ele vencer, precisa que o Hagan faça uma coisa para ele apenas uma vez. Hagan aceita, dizendo que se não for um pedido impossível, ele faz. E se ele quiser, pode até dar seus itens
Prota vai indo embora dizendo que depois conversam sobre isso. Hagan começa a se preparar dizendo que é uma aposta. Vai encontrá-lo no primeiro andar da torre. Ele não pode fingir que não lhe conhece depois. Prota pensativo fala que toda vez tem a sensação que ele é muito elétrico, mas acho que foi por isso que ele conseguiu terminar o tutorial em apenas 9 dias. Hagan junta seu grupo perguntando se todos ouviram. A agenda deles estão apertada agora. Prota manda ele não ficar com essa pressa toda, porque a partir de agora o tempo vai estar congelado. Hagan já fica perguntando por que o temporizador parou. Prota diz que esse local nunca foi uma ilha, mas sim uma besta mística chamada Barraganda. E essas coisas não passam de parasitas. Elas se prendem na besta e sugam sua força. Por isso a Barraganda submerge. Os parasitas não conseguem sobreviver debaixo da água. Hagan pergunta se esse monstro que o Kim matou era quem estava fazendo os parasitas. O Prota diz que é tipo isso aí. Hagan pensativo fala que não sabe se deve acreditar. Ele sabe coisas que nem mesmo o Olimpo sabia. Prota diz que o temporizador vai ficar parado até um lacaio ou administrador perceber. Odin lhe contou um segredo sobre Barraganda, dizendo que não matou o chefe em uma semana. Ele parou o tempo. Prota pensativo fala que vai fazer bom uso desse tempo parado, porque quando ele voltar a fluir novamente, o tutorial irá acabar. Os figurantes ficam se perguntando se estão loucos ou o tempo parou. Todos continuam no seu papel de figurante, sofrendo contra um monstro. Os lacaios nervosos perguntando quem foi que matou o parasita rei. Essa foi a primeira vez depois do Odin. E cadê o administrador que ainda não percebeu esse erro? Os lacaios continuam nervosos, dizendo que ele está em uma discussão com o Olimpo. Uma manhã linda, com uma arara azul voando e uma nova espécie de orc que já veio com uma espada na cabeça. Prota já aparece atrás do orc metendo a bica nas costas dele. Os outros orcs ficam cagados de medo, dizendo que o chefe deles morreu, falando que apareceu um monstro aqui. Prota fica puto, perguntando quem eles pensam que estão chamando de monstro. Os orcs saem correndo sem olhar para trás, deixando tudo de lado. Prota fala que o tempo começou a diminuir de novo. Parece que os lacaios conseguiram arrumar as coisas. Como ele esperava, derrotar o dragão parasita não ia resolver tudo. Eles não iam cometer o mesmo erro 2 vezes, mas ainda assim conseguiu cerca de 4 dias. Foi mais do que ele esperava. Se pergunta se deveria começar agora, para onde os deuses vivem. A montanha brilhando com seu choquezinho. Todos os figurantes se reunindo no topo dela. Sung dizendo que todos estão se juntando aqui. Paladinte fala que todos estão se juntando aqui porque só assim podem conseguir uma boa pontuação, derrotando o chefe final. Então todos os participantes habilidosos estão tentando se juntar nesse local. Sung, olhando para um grupo aleatório, acha que pela mana todos estão acima do nível 20. Yoshi fala que se eles quiserem entrar na torre, precisam estar pelo menos nesse nível. Sung pergunta se todos da torre não sabem usar mana. Yoshi diz que só os jogadores. Os que não conseguem usar, a maioria são habitantes da torre. São pessoas que nasceram e cresceram na torre. Assim como ela e o capitão. Se forem escolhidos pela torre, são abençoados pelo sistema e se tornam puro sangue. E não sabem como vão derrotar o chefe final, porque não sabe dizer o quão forte é o capitão. Sung fica perguntando se o Kim não vai aparecer. Mas descendo o morrinho, lá vem o Prota, falando que Sung e Elador, o fluxo de mana ao redor deles está diferente de antes. Eles subiram bastante de nível. Hagan já tenta entrosar, perguntando cadê o time do Kim. Ele não vai querer lutar contra o chefe sozinho. Prota fala que sim, já que a sua pontuação será maior desse jeito. Hagan diz que todos dizem que ele é louco, mas o Kim é bem pior. O Prota continua em primeiro lugar com 28 mil pontos. Hagan pensativo fala que precisa pegar o chefe antes do Kim. Uns figurantes vão se juntando perto do Kim, perguntando se ele não tem nenhum grupo. Hagan já começa a usar seu choquinho, mandando todos os insetos saírem de perto. Prota fica só olhando os figurantes correndo cagado de medo, vai indo para a entrada da masmorra. Hagan fica rindo, dizendo que eles têm um mês, mas o Kim quer terminar em 5 dias. Que incrível! Vai chamar o Kim para irem junto. O Prota caga e se joga no buraco. Assim que ele entra no local, uma mensagem aparece, dizendo que ele entrou no salão do primeiro chefe. Uma cobra azul gritando e vários monstros junto, todos fortemente armados. A missão pede para encontrar o primeiro chefe e derrotá-lo. Prota pensativo fala que tem alguns estágios que precisam passar para poder encontrar o chefe. Os monstros virem tudo junto para a luta deveria ser impossível, mas aquele cara controla todos eles. Mas ele sabe onde o chefe vai estar. Pega a sua espada dizendo que precisa se apressar. Os figurantes olhando fala que finalmente vão poder ver o Kim em batalha. Hagan lá atrás só observando, pedindo para o Kim mostrar o que ele tem escondido. Prota, igual o pai de vocês, desaparece na mesma hora. Todos ficam surpresos, perguntando para onde ele foi. Prota já aparece em cima de vários monstros. O Sung fica assustado. O Prota já desce enterrando o monstro no chão. E o Sung dizendo que o Kim é uma besta ainda maior que seu capitão.
Hagan, que escutou isso, fica muito putinho. Começa a dar uma risadinha, dizendo que não pode perder, né? Já sai correndo. É choque do trovão de um lado, o Prota atacando fogo do outro, o figurante correndo pra cima, Sung dizendo que não pode ficar só olhando, mas não tem muita coisa para eles fazerem. Os dois irmãos fazendo suas magias, Sung preparando sua explosão de mana, mandando todo mundo se abaixar. O Prota olhando a explosão de mana, fala que todos são fortes o bastante para não serem um peso morto. Parece que não vão morrer no que vai acontecer em breve. Eles chegam na frente de uma porta com vários desenhos de monstros. Prota pensativo, fala que é a primeira vez que vê isso. Aquele cara vai estar atrás dessa porta. Hagan vê o Kim abrindo a porta, pergunta se ele vai entrar sem falar nada de novo. Prota diz que desde o começo sempre disse que ia entrar sozinho. Hagan ainda vai tentar discutir, dizendo que estão fazendo isso junto. Ele poderia esperar um pouquinho, né? Mas fica falando sozinho com a porta. Os figurantes nervosos falando que só com o grito que ouviram já deixou eles com medo. Hagan pensativo fala que tem informações sobre esse chefe. É um ser incrível. Chama os membros para entrarem, manda todos se afastarem um pouco. Na frente deles, o chefe final é uma quimera masoquista. A besta está toda amarrada, mas para a alegria de todos, ela se solta. Uma mensagem aparece dizendo para derrotarem a quimera selada. Prota fica pensativo. Outra mensagem aparece dizendo que uma pessoa vai ser capaz de virar o mestre da quimera se quebrar o cristal, conseguindo passar no tutorial sem precisar de nenhum requerimento. O mestre da quimera também vai receber pontos por cada participante que matar. Paladin te fala que vão precisar lidar com a quimera, enquanto precisam proteger o cristal das pessoas que consideram aliados. Yoshi disse que só tem 10 pessoas aqui, então não é difícil ficar olhando os movimentos de todos. Pensativo fala que se alguém tentar avançar neles, eles têm um capitão. Só tem uma pessoa aqui que supera o capitão deles. O Prota já começa a andar. Hagan segura ele perguntando o que ele pensa que vai fazer. Ele não pode tentar atrair todas as pessoas depois de terem chegado até aqui. Não pode esquecer a aposta que fizeram. O Prota diz que ele ainda vai vencer essa aposta. Vai ser ele quem vai finalizar esse tutorial. Hagan fala que ele disse isso tudo e por que ele precisa daquela coisa. Prota fala que era por isso que queria ter entrado sozinho. Vai puxando sua espada do inventário, corta o cristal com apenas um golpe. Uma mensagem aparece dizendo que o Kim virou o mestre da quimera. Hagan já fica irritado perguntando como ele pôde fazer isso. Prota manda a quimera quebrar a parede. Com apenas um golpe ela destrói metade do lugar. Sung fica cagado de medo mais uma vez. Prota fala que é ele quem tá controlando a quimera e ela não vai atacar ninguém. A partir de agora ele precisa enfrentar um inimigo diferente e acabou.